Olá pessoal, eu sou o Germán Gras, eu faço música, eu trabalhei em alguns cursos dando aula de disciplinas relacionadas com a teoria da música e da composição. Então hoje vamos falar um pouco de introdução à música eletroacústica. Vou fazer primeiro uma introdução histórica, muito curta, tem muita coisa para falar, e selecionei alguns centros de produção muito específicos, principalmente na França e na Alemanha, que são os dois primeiros grandes centros de produção de música eletroacústica. Eu vou passar uns slides depois para vamos ler um pouquinho. No final eu apresento uma bibliografia onde podem ser consultados, uma bibliografia que abarca tanto de música eletroacústica quanto de história da música e outras questões de análise, escuta e coisas similares. Terão se dado conta que eu não sou do Brasil, então meu sotaque é um pouquinho diferente, mas acredito que vai se ouvir bem, isso espero. Vamos lá então. Agradecimentos então à Casa da Vovó Dedé, ao Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Agradecimento ao professor Welter e à professora Brena pelo convite. E aqui estamos, vamos lá. A música eletroacústica é uma música que, assim que a gente ouvir, vai se dar conta que não é aquilo que a gente está acostumado a entender como música, certo? Quer dizer, quando a gente liga o rádio, TV, redes sociais, YouTube e streams e essas coisas, a gente escuta música que geralmente, ou maiormente, está baseada na ideia de uma melodia, um ritmo, uma harmonia, e que geralmente, por exemplo, estes ritmos são ou de baião, ou de blues, ou de hip hop, ou seja, um ritmo bastante repetitivo, vamos dizer assim, certo? Tudo baião, normalmente é sempre mais ou menos o mesmo ritmo, com todas as variações, claro, mas ritmo de baião. Ritmo de blues, então tem 2, 3, 4, 5 possibilidades, mas são sempre os mesmos. Com as alturas, vamos chamar alturas, na música comumente passada pelo rádio, por exemplo, se circunscreve a escalas, modos e esse tipo de coisas, ou seja, há uma ordem pré-estabelecida, certo? Que isso é, digamos, a teoria da música. A mesma coisa com a harmonia. Pois bem, na eletroacústica, tudo isto pode não estar. Quer dizer que vai se basear em outros princípios diferentes daqueles da música que a gente escuta no rádio, ou na TV, e essas coisas aí. E quais seriam esses princípios? Bom, basicamente, qualquer som, o som do bater na mesa, ou o som de abrir a porta, o sino da igreja, ou o som do carro, todo ele é passível de ser utilizado em música. Já estão pensando que vai dar uma coisa meio estranha. E por aí é um pouco isso mesmo. Agora, claro, haverá princípios de organização. Ou seja, que não é só colocar um som atrás do outro e ver o que acontece. Pode ser feito desse jeito e depois organizar um pouquinho, ou pode ser a partir de alguns princípios mais ou menos já estabelecidos para então navegar numa brincadeira dentre os sons, pensando que neste contexto som é tanto a nota musical quanto o ruído do mar, por exemplo. Então podemos fazer música com sons da ambiência, com sons urbanos, sons da rua, com sons de o vento batendo as folhas da árvore, por exemplo,
o ruído da praia, com o vendedor de chegadinho passando. Tudo isso a gente pode organizar de uma maneira ou de outra para criar uma espécie de historinha sonora, vamos dizer assim, certo? Isto, basicamente, esta ideia de tomar qualquer som e organizar de alguma maneira dentro de um contexto para que possa ser ouvido enquanto música, certo? Aqui já estamos falando de um conceito de música um tanto mais amplo do que o costumeiro. Então, tudo isto começou a passar para o segundo slide. Começou mais ou menos nas primeiras décadas de 1900. Tem toda uma condição histórica anterior ao ingresso do ruído na orquestra, através dos instrumentos de percussão e tudo isso. Mas, até esse momento, até o começo de 1900, tudo estava pensado enquanto instrumentos de orquestra. Ou instrumentos que hoje se utilizam na orquestra, claro. Pode ser na orquestra ou em música para um instrumento solo, por exemplo. Tanto faz. Mas a questão é que a música passava tudo, se fazia tudo a partir de instrumentos e o canto, claro. Então, lá no começo de 1900, houve várias ideias de diferentes pessoas que tentaram organizar sons de maneiras diferentes daquela que se vinha fazendo até o começo de 1900. Certo? Quais são essas maneiras diferentes? Bom, aqui temos uma dessas primeiras manifestações, o Luigi Russolo, um italiano, que lá em 1913 publica, dentro do movimento futurista italiano, publica o Manifesto do Ruído. E aí ele diz, agora vamos ler um pouquinho, mas aí ele diz que é preferível, de alguma maneira, dentro da ideia deles, fazer música com ruídos da cidade, coisas desse tipo, do que fazer música como tradicionalmente ou escutar uma sinfonia de Beethoven. Isto porque, de alguma maneira, se sentia que este discurso sonoro, tradicional, da orquestra e tudo mais, estava um pouco esgotado. Ou seja, era muito corriqueiro, eles queriam uma outra maneira de expressão, uma outra forma de se expressar. Daí, eu pulo, para a música concreta da França, um conceito que surge na França, de um grupo de pesquisadores, músicos e engenheiros, em 1948. E logo em seguida, no ano seguinte, se funda o Estudo de Colônia, na Alemanha, onde se faz música eletrônica. Já vamos falar um pouquinho de cada uma dessas três correntes que eu selecionei para aqui. Agora, é interessante notar que de 1913 para 1948 passou um tempinho, certo? O que aconteceu? Teve guerras mundiais no meio. Então, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial e dura 4 anos, até 1918, teve um impasse, certa instabilidade política e tudo mais, e 1934, alguma coisa assim, 37 me parece. Depois vocês checam bem aí no Wikipedia. Meados da década de 30, começa a Segunda Guerra Mundial e termina na década de 40. E termina em 44, 45, 46, alguma coisa assim. Certo? Nesse período houve esse impasse. E então se retomam
Então se retomam estas ideias, estes estudos, muita pesquisa também, teorização, aí vão para as áreas de percepção, as áreas de filosofia, enfim, certo? Ou seja que principalmente estes 2 segundos movimentos da música concreta e da música eletrônica, que depois vai ser eletroacústica, não estão baseadas unicamente na organização do som em si, tem todo o transfondo teórico que eles estão criando no momento em que eles vão experimentando com os sons, certo? Então, vamos um pouquinho para o primeiro momento, o movimento futurista italiano. Então, dizia, anterior à Primeira Guerra Mundial, se baseava um pouco na ideia de modernidade, o som do carro, das máquinas de maneira geral, barulhos urbanos do cotidiano, como símbolo deste movimento, certo? Ler aqui no slide. Estas frases que eu vou ler são tomadas desse manifesto futurista, do Manifesto do Ruído, do Luigi Russolo, dentro do movimento futurista, e estão traduzidas no livro Música Eletroacústica de Flor Menezes, que é um compositor paulista bem importante nessa área, e em outras áreas também, e publicou um livro que tem várias traduções de muitos textos que são, de alguma maneira, fundantes na área da eletroacústica. Então, vejamos como é que pensava ou como se manifestava Luigi Russolo sobre o que ele queria fazer. Quer dizer que, de alguma maneira, aqui está um pouco a ideia dele, que depois a gente vai escutar a música e ver no que resultou. Mas vamos ver o que ele dizia, como ele encarava, como ele se focava na música. Veja, no século XIX, com a invenção das máquinas, dá-se o ruído. Então, já coloca as máquinas no meio. No século XIX, vamos pensar 1800, né? Revolução Industrial e tudo mais. O som foi atribuído aos deuses, isso está falando bem mais antigo, bem mais antes, atribuído aos deuses pelos povos primitivos. Foi considerado como sagrado e reservado aos sacerdotes, que dele se serviam para enriquecer os seus mitos. Nasceu assim a concepção do som como coisa em si. Isto vai ser importante, entender o som não como resultado de uma outra coisa, mas o som em si mesmo. Distinta e independente da vida. E disto resultou a música. Um mundo fantástico sobreposto ao real, mundo inviolável e sagrado. Certo? Aí tem um parênteses, tem outras frases que eu cortei, não precisávamos, e continuamos. Hoje a arte musical, complicando-se cada vez mais, busca as combinações de som mais dissonantes, o que se aproxima mais do ruído, mais estranho e mais ásperos para o ouvido. Aproximamos-nos assim sempre mais do som ruído, certo? Então ele já está vendo aqui, anterior ao 1900, século XIX, 1800, já uma ideia dos músicos se aproximarem desses sons menos, o que se entendem como menos prazerosos, certo? Sons que de alguma maneira viriam chocar um pouco a percepção. Continuamos. Temos mais prazer, isso já é falando no que ele quer fazer, no que ele está procurando. Temos mais prazer em combinar, idealmente, os sons do trem, os ruídos do trem, de motores à explosão, de vagões e de multidões clamorosas, do que em reouvir, por exemplo, a heroica ou a pastoral, que são 2 sinfonias de Beethoven. Lembremos que Beethoven
não sei bem a data dessas duas sinfonias, mas Beethoven morre em 1927, então já tinham passado aí uns 80 anos no mínimo, 80, 90 anos, né? Continuamos. E aqui, os recortes, já não é literal do que ele escreveu, mas que queria trazer, esta última partezinha, quais que são os sons idealizados por Russolo. Ele menciona murmúrio de motores, o palpitar das válvulas, o rangido de serras mecânicas, o andar dos trens por sobre os trilhos, o estampido dos portões das lojas, os ruídos novíssimos da guerra moderna. Pensem que isto em 1913, logo ano seguinte começa a Primeira Guerra Mundial. Mas também os sibilos do vento, as quedas de uma cachoeira, o gorjear de um riacho. Então, do que Russolo abre mão num primeiro momento, idealmente? Do instrumento musical. Não havendo instrumento musical, qualquer ruído, outros ruídos, já podem ter certo interesse musical, certo? Sim, como dizia, todas essas traduções foram tomadas do livro de música eletroacústica de Flor Menezes. Então, o que fez o Russolo? Essa primeira imagem aqui é o próprio Russolo, esse bigodinho aqui, e um colega dele, agora não me lembro bem quem, e ele construiu uns aparelhos que emitiam ruído, certo? Lembremos que em 1913 não havia tecnologia de microfone, gravação e tudo mais. Ou então era muito difícil de acessar, certo? Mas veja, o que acontece aqui? Eu trouxe um áudio de uma música que ele criou, Risveglio de uma cidade, ou então Despertar de uma cidade. Vamos ouvir. Aqui eu vou botar diretamente do YouTube, que esse áudio está muito curtinho. Vamos ouvir aqui para ter uma relação com a música do Luigi Russolo.
Então, vemos que, a princípio, se pegados de surpresa, é difícil pensar que, ou seja, a primeira impressão, isto não é música. É comum de se pensar isso. Mas vamos pensar, vamos abrir um pouco a imaginação e começar a pensar que isto pode ser, para alguns, em alguns determinados contextos, apreciado como se fosse uma música. Portanto, vamos chamar de música. Não é música eletroacústica ainda, porque, como vocês viram na foto, eram instrumentos criados, ou seja, eram coisas físicas que manualmente produziam som. Então, a parte elétrica, eletrônica, ainda não está contando. Já em 1948, junto com um grupo de músicos, investigadores, pesquisadores, o Pierre Schaeffer, um pouco a cabeça deste grupo, funda o grupo de pesquisa musical, GRM, Grupo de Pesquisa Musical, na França, e começam a investigar esta ideia de se produzir som, primeiro com fonógrafo, logo com o disco preto, bolachão mesmo, gravando sons de diferentes coisas, lugares ou elementos, objetos, e então tentando escutar o que há nesse som, o que é esse som. Isto leva um pouco à ideia do conceito, surge o conceito, né? Leva a ideia de objeto sonoro, ou seja, uma coisa que soa, basicamente. Ou, melhor dito, o que é a coisa que está soando, certo? Lembremos que já Russolo pensava na ideia de som em si, certo? E, de alguma maneira, objeto também deste objeto sonoro é a forma de escutar, ou seja, uma escuta que se reduz ao próprio som, ou seja, escuta reduzida. Vamos ler um pouquinho o que eu extraí dos textos do próprio Schaeffer, apresentados no livro O Tratado dos Objetos Musicais, de 1966. Estas não são citações literais, tá? Então, basicamente, um objeto sonoro aparece quando escutamos um som em sentido geral, som, ruído, nota musical e tudo mais, em si mesmo. Escutamos um sino, por exemplo. Ele pode ser o sinal de que é meio-dia, porque meio-dia soa o sino. Ele pode ser entendido como um símbolo de coisas relacionadas com a igreja, o culto, a religião. Podemos escutá-lo e identificá-lo como um instrumento de percussão de metal ou simplesmente como sino. E poderíamos ampliá-lo, ou seja, gravá-lo, e a partir daí construir uma escala musical. Tudo isto são os pensamentos do Schaeffer, né? Ou então podemos escutá-lo como um som que tem característica própria de espectro inarmônico, já vamos ver um pouquinho isso, com um ataque, o começo, e uma decadência, o final, muito particular, própria do sino. E o que mais haveria neste som? Nesta pergunta, nesta última descrição do som do sino, nesse último caso, então, estaríamos praticando uma escuta reduzida. Ou seja, não nos interessa que o sino marque o meio-dia, não nos interessa a associação que tem com o culto, ou com a religião e tudo mais,
E não nos interessa que seja um sino, nos interessa o que soa, propriamente dito, certo? Então o sino passaria a ser de um sino a um objeto sonoro, o mesmo que o som de uma porta ou qualquer outra coisa. Então eu trouxe aqui um som de sinos e escutamos um pouquinho para tentar perceber o que é isso. Ok, num primeiro momento escutamos o sino. Mas se prestamos um pouquinho de atenção, vamos ver que depois desse ataque, há um som como que tende a crescer, que geralmente a gente não presta muita atenção. Vamos escutar um pouquinho mais. Opa! Esse som que eu estou falando que tende a crescer está mais ou menos. Então, pam, pam, pam. Esse dar-se conta de que o sino tem mais sons do que somente o ataque é um primeiro momento onde eu aguço o ouvido, entre aspas, como se fosse para dentro do som. E aí é que eu posso abstrair momentos desse som de sino e começar a isolar e tentar criar elementos musicais. Só um pouquinho mais e depois escutamos outros exemplos. Vamos escutar então um segundo exemplo, já não um sino. E não interessa, neste momento, não interessa como foi gerado. Vamos escutar a ver o que acontece. Então, um som muito mais cheio, muito mais pleno, sem aquele ataque característico do som, do sino. Diferente. O terceiro som.
curtinho. Vamos escutar de novo. De novo, sem ataque. Um pouco menos cheio ou menos pleno que anterior, mas ainda mais do que o sino. E o quarto som. Bem, todos esses sons, a princípio, não utilizáveis dentro do contexto da linguagem da música tradicional, agora são passíveis de serem organizados numa historinha musical, ou pelo menos essa era a ideia desta gente, deste pessoal, lá na década de 40, certo? Final da década de 40. Veja que o primeiro é um sino, a gente distingue diretamente qual que é o objeto que produz, qual que é o elemento que produz o som. No segundo, a gente não sabe muito bem, pode ser um elemento metálico. No terceiro, fica um pouco mais difícil de saber. No quarto, até podemos adivinhar um pouquinho, mas está deformado. O que são? O primeiro é um sino, o segundo é um tam-tam, que é um instrumento de orquestra, parecido com um gong, um instrumento de percussão, de metal. O terceiro é um fagote, um instrumento de vento, bem utilizado na orquestra, tocado de uma maneira diferenciada. E o quarto é um piano, só que sem o ataque. Eu modifiquei o ataque para que não tenha essa característica particular, identitária do som do piano. Então, estas eram todas a prática, a técnicas, a prática destes grupos que tomava com microfone, sons e logo manipulava, certo? Em fita, atualmente se faz eletronicamente, para tirar um pouco esse primeiro reconhecimento da fonte, ou seja, daquele elemento que produziu o som. Tirado esse elemento que produz o som, nós acabamos mais facilmente nos concentrando na característica sonora. O som de uma porta que a gente falava, que se pode fazer com o som de uma porta, talvez não muito, ou talvez uma música. O Pierre-Henry, ou creio que se diz assim em francês, é um francês, que trabalhava diretamente com Pierre Schaeffer, nesses primeiros momentos, fez uma música que chama, não vou ler em francês, diretamente em português, ou no meu português, Variações para uma porta e um suspiro, certo? Eu trouxe aqui um trecho, a peça é bastante longa, mas eu trouxe um trecho bem curtinho, feito quase que exclusivamente com o som da porta. Vamos para YouTube, que está, onde está? Aqui, e escutamos o Pierre-Henry, variação por uma... Não, tá. A variações para porta e suspiro.
Então, nessa música, vemos como o som de uma porta pode ser utilizado para criar um discurso musical, né? Desde que aceitamos que isso seja música. E vemos que, no primeiro momento, era o som da porta, nada mais, e sem efeito. Já logo, na metade para frente, se colocou alguns efeitos e tudo mais, só o som da porta dá para fazer alguma coisa. Né? Então, nas pesquisas deste pessoal, uma das coisas que me interessa trazer em destaque, que eles começaram a classificar os diferentes tipos de som, né? Então, nomearam, de alguma maneira, de acordo com... Isso vamos ver um pouquinho mais na frente, vamos retomar esse assunto, mas temos sons de espectro harmônico, assim se chamam, que seriam os sons dos instrumentos de sopro, flauta, clarineta, trompete, instrumentos de corda, violino, violoncelo, mas não a maioria dos instrumentos de percussão. Ou seja, que todos os instrumentos comumente utilizados na orquestra, na música popular, que não são os de percussão, todos esses instrumentos têm uma característica muito particular, que é a construção interna desse som é sempre relacionada de maneira harmônica, certo? Em uma única relação entre os parciais. Depois vamos ver um pouquinho mais disso. Por outro lado, temos som de espectro inarmônico, ou seja, não harmônico, que são os sons produzidos por coisas de metal, por exemplo, como o sino. E, por outro lado, temos os sons do espectro de ruído, que são, por exemplo, o som das ondas do mar, quando batem na areia, por exemplo, o som do carro. Ou seja, todo som que não é nem harmônico nem inarmônico caberia ser, então, um som de ruído. Eu trouxe aqui alguns exemplos curtinhos de sons inarmônicos e de ruído. Os sons harmônicos a gente já conhece, do rádio, por exemplo. Vamos escutar, então, por exemplo, onde está? Aqui. Um primeiro som inarmônico. Ok, esses sons que até parecem com instrumentos, mas que não chegam a ser exatamente como os sons de instrumentos, como que mais metálicos, esses sons são inarmônicos. No caso, são umas taças tibetanas, eu acho que estas eram de metal, de bronze. E os sons do espectro do ruído, por
por exemplo, ou este outro. Ok. E vemos mais um exemplo, que eu não vou dizer o que é. Money. Good morning. Como a gente pode pensar esse último som? Veja que tem uma melodia. É quase... Esse som está muito próximo, ou então é um som harmônico. Uma melodia feita por sons quase harmônicos, ou harmônicos. Feito por uma porta de um estacionamento, certo? Tem no YouTube esse vídeo. Se bota Miles Davis, porta de estacionamento ou alguma coisa assim, aparece esse vídeo. Certo? Então, quer dizer que nem sempre o objeto que soa vai dar sempre o mesmo som. Tínhamos falado de um som bastante estranho, áspero, rude, que era feito por um fagote, tocado de uma maneira não convencional, certo? Então, encerrando esta primeira aula, poderíamos pensar que, por um lado, temos o instrumento ou o objeto que cria o som, e por outro lado, temos o som propriamente dito, certo? E deste som propriamente dito, independente daquela fonte ou daquele objeto que criou esse som, pode ter diferentes variações, diferentes tipos de sonoridades, como aquela porta que parece um trompete, certo? E que daí podemos fazer, tecer, criar um jogo sonoro que poderá ser escutado como música. Obrigado.